Boa tarde, minha gente. Hoje eu vou ler para vocês. Estou aqui na minha casa, aqui fora na minha rede. Eu vou ler uns poemas, escolhi o nosso grande escritor mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Então, eu vou começar. Eu vou começar desligando esse fone de ouvido porque eu não vou precisar, hein? Não quero que esta gravação fique muito baixa. Melhorou? Deve ter melhorado a voz. E eu vou tentar fazer uns comentários em português e em inglês depois da leitura. Vou interpretar do meu jeitinho, bem simples, mas é só para encorajar vocês também a fazerem a sua própria interpretação, né? Que o poema, depois que está escrito, é nosso também, não é verdade? Tá bom, então vamos lá. Primeiro vai ser No Meio do Caminho, que foi publicado pela primeira vez em 1930. O escritor era um adulto jovem de 28 anos nessa época, né? Aí vai então, em português. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. So, in English, in the middle of the road, there was a stone. There was a stone in the middle of the road. There was a stone. I can also translate caminho as way. In the middle of the way, there was a rock. E pedra can be rock. In the middle of the way, there was a rock. I'll never forget this happening in the life of my retinas so tired. I'll never forget that in the middle of the way, there was a rock. There was a rock in the middle of the way. In the middle of the way, there was a rock. Então, o que vocês acham? Eu vou mais com a interpretação que no nosso caminho, que é a nossa vida, muitas vezes há pedras, obstáculos, mas que com a força de vontade, com a ajuda do próximo também, muitas vezes, né, nós conseguimos vencer estes obstáculos e levar a vida para frente, ou mesmo quando cometemos um erro, aprendemos com esse erro, né, esperançosamente, e vencemos no final, né? E às vezes não, às vezes perdemos e simplesmente viramos a página e continuamos, não é? A maioria das vezes, e é isso que mesmo que deve ser feito. Mas também pode ser simplesmente que ele, quem sabe, se eu quiser explicar dessa forma mais simplística, né, vai ver que o poeta mesmo se deparou com uma pedra no meio do caminho e ficou fissurado com aquela pedra e resolveu escrever sobre isso mesmo, que tinha uma pedra no meio do caminho. E esse poema foi muito criticado, né, na época que depois ficou sendo chamado de modernismo brasileiro, né, das vanguardas, né. E você, o que você acha? Qual que é a sua interpretação? Se você quiser, pode colocar aí nos comentários, tá bom? So, in my view, the way I interpret for myself is that sometimes there are obstacles in our lives, and we have to, surpass them, go around them sometimes, and sometimes face them, and deal with them and solve the situation and proceed. But sometimes we choose not to do that. We choose just to ignore the problem or turn the page, which is probably not the best thing to do, but we do it, right, sometimes in our lives, and keep going. But who knows, maybe it was the poet himself that was walking and saw a rock in the middle of the road, in the middle of his way, and became fascinated with that rock and decided to write about it. Why not? So it could be just something as simple as that. But what is your interpretation? How would you interpret the rock or the stone in the middle of the road, in the middle of the way? Please let me know, write in your comments. Okay, the second poem I want to read today
It's gonna be Inconfidência do Itabirano, que foi publicada, it was published in 1939, de 1939. Vou ler o português primeiro e depois fazer a minha interpretação em inglês também. Confidência do Itabirano, Carlos Drummond de Andrade, 1939. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então, para mim, eu vejo esse poema como um belo poema bem nostálgico, mas que também mostra um amor muito grande, né, por Minas Gerais, pela cidade de Itabira em particular, e o que ela representa na vida do poeta, né, que é essa saudade, essa nostalgia e também essa força e algumas pequenas lembranças que o marcam, né, e que ele leva com ele durante sua vida também. Então, muitas vezes a gente tem mesmo esses sentimentos com a nossa cidade natal, né? Talvez não seja tão pequena quanto Itabira, não sei exatamente quantos habitantes ela tem hoje, provavelmente na época, né, que o poeta estava crescendo lá, era menino e tudo. No início do século XX era bem menor, menos habitantes, né? Algumas cidades diminuíram, mas acho que a maioria das vilas, cidadezinhas e cidades médias cresceram, né, lá no interior de Minas e muitos lugares do mundo, a maioria dos lugares do mundo. Mas esse orgulho e essa tristeza são mesmo, eu acho que parte da vida de muita gente, e em particular de muitos mineiros, como alguns de nós, né? As Minas Gerais, que tem o nosso ferro e a nossa força, que representa a nossa força mesmo na vida. E por outro lado é triste, né? Eu penso muito no ferro, nas montanhas que eu amo e não são lindas, muita gente gosta, mas que são exploradas, né? Tanto o ferro que já foi retirado de lá para, né, tantas construções no Brasil e fora do Brasil. Eu agora moro num lugar que tem muitas montanhas lindas também, que eu amo passear e sempre penso nas minhas montanhas, né? Nas nossas montanhas, não são minhas, mas estou falando no sentido poético também. E por outro lado aqui ninguém mexe nelas, né? As montanhas estão lá lindas, só pra gente passear e cuidar delas. Enquanto que em Minas a gente vai lá ver as montanhas tristemente sendo estragadas, né? Retiram tudo. E é como se doesse na nossa alma mesmo isso, né? Provavelmente não dói no bolso só de alguns, né? Pouquíssimos que são os que lucram com esse negócio, né? De tirar o minério de ferro de lá. Não retirando de qualquer forma, né, o lado positivo da coisa, que, né, foram construídos trens de ferro, por exemplo, e foram outros materiais que talvez vocês até tenham nas suas casas, né, do ferro de Minas. Mas eu acho que eu estou vendo mais, isso é um sentido bastante político que eu estou mexendo agora, mas o poema em si, eu acho que ele estava pensando mais mesmo, era no o que eu penso quando leio o poema exatamente, que é na nossa força, na nossa resiliência, né? Esse 80% de ferro nas almas mostra isso, né? Como nós temos que ser fortes para sobreviver mesmo. A vida não é fácil, né? Cada passo é difícil, né? Cada um tem a sua luta, né, diária para viver, para, né, ser ouvido, para, né, ser bem sucedido. Eu mesmo
no caso de algumas pessoas, por exemplo, as pretas no Brasil e fora do Brasil hoje em dia, a gente está falando muito do movimento Black Lives Matter, né, das vidas negras importam. Muita gente, e provavelmente eu nem pensava tanto nisso antes, quando eu estava em Minas Gerais mesmo, mas eu sei que agora eu entendo isso mais, que muita gente tem que se preparar muito até para sair de casa, não é tão simples, né? Eu às vezes saía sem me arrumar, né, sem prestar muita atenção em mim mesma, né? Só queria dar uma saída rápida, né? Ou visitar uma amiga, ou ir na padaria, isso e aquilo. E muita gente preta não pode nem fazer isso, simplesmente levantar e sair. Eles, né, têm que se preparar fisicamente, né, e emocionalmente para essa saída, que eles podem, né, se deparar com umas coisas, né, inesperadas e tristes, né, até dentro das suas casas mesmo, infelizmente, hoje em dia. Mas voltando ao poema, então, de Itabira trouxe prendas diversas que ora eu te ofereço. Então o poeta está falando com alguém, né? De repente está com a gente. Acho que não, acho que era para outra pessoa. Este São Benedito do Velho Santeiro, que gracinha. Então ele tinha um santeiro, né? Que era um escultor de imagens religiosas que fez esse santinho. E é uma coisa bem típica, né? Bem local. Não se esqueçam de apoiar a arte local. E está oferecendo para essa pessoa, né? Que está escutando o poema. Quem sabe sou eu. Tem o santinho do santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, também anta, né? Tão legal esse bicho, tapir em inglês, né? Eu vi umas antas uma das últimas vezes que eu fui a Belo Horizonte passeando lá, perto da Lagoa da Pampulha, tinha uma família de antas lá e eu vi que estava cheio. Agora acho que sumiram com as antas, mas é interessante ver as famílias de antas lá, né? Mas tem gente que, claro, não é o meu caso, mas tem gente que gosta de caçar e colocar o couro do animal, né, no sofá, e isso dura mesmo. Então acho que é uma forma de ter ali, né, a cidade próxima a você, né, próxima deles lá. Eles tinham em casa, na sala de visitas. Esse orgulho, aí já mudou um pouco a história, né? Não são só coisas físicas, mas essas coisas da nossa resiliência mesmo, da resiliência dele, do orgulho dele, né? Então, é muito mineiro orgulhoso mesmo, né? Tem aquele orgulho de ser mineiro, orgulho de ser forte, orgulho de ser do lugar de ferro. Tá mostrando aqui nesse poema isso também, essa cabeça baixa, não é? É um pouco da fama do mineiro mesmo, essa de, né, comer quieto, por exemplo, de fazer as coisas, né, sem chamar muita atenção para si. Acho que tem a ver com esse cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Ele foi, né, filho de fazendeiro, né, provavelmente de uma família bem rica, ou pelo menos um pouco, né, rica, abastada em relação à maioria dos brasileiros. Mas ele não quis nem seguir a carreira que ele estudou, né. O Carlos Drummond de Andrade estudou para, acho que foi para veterinário, ou foi para dentista, não sei, alguma coisa assim. Ele estudou na universidade e não usou nunca, porque ele sempre amou a literatura e quis se dedicar, né? Mas tinha que ganhar também o pão de cada dia. Não só de literatura vive o homem, na maioria dos casos. Mas ele tinha o seu trabalhinho lá de funcionário público, né? Civil servant. E pelo jeito ele não voltava muito a Itabira, né? Às vezes eu imagino que tenha voltado algumas vezes, mas ele termina o poema falando isso: Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então dá aquela dor, né? Talvez de estar longe até. Quem sabe, eu também que sou imigrante, né, moro longe, moro aqui na Carolina do Norte, esse lugar cheio de verdes e montanhas e praias, como eu falei, mas e é minha segunda casa agora, minha casa, mas sempre que eu sonho com a minha cidade natal, sabe? Então essa cidade natal, essa coisa da nostalgia fica muito na alma, né, da gente. Aqui eu tenho a rede, na verdade essa rede é da minha filha, da Gabi, mas essa rede é um sinônimo para mim da minha cidade natal. Ela veio lá de Belo Horizonte, né, compramos lá no Mercado Central, meu irmão comprou pra Gabi, até eu ia comprar para ela, meu irmão comprou, que ele é uma gracinha. Beijo, Jeff. E acho que é isso, né? Qualquer comentário mais que eu não tenha me lembrado, por favor, acrescentem aí. Também não se esqueçam de dar sugestões para o próximo vídeo, tá bom? E vou falar em inglês então a minha interpretação sobre Confidência de Itabirano. Confidence, mas I would translate it more as that word. I would say
I am from Itabirano from Itabira, man. It's saying something out of my heart. I guess I would translate like that, interpret like that. Yeah? But I'm giving you my thoughts about Itabira. I'm giving you my most inner and honest thoughts about my hometown of Itabira in the state of Minas Gerais, Brazil. Some years I lived in Itabira. Mainly, I was born in Itabira. That's why I'm sad, proud, made of iron. 90% of iron in the sidewalks. 80% of iron in the souls. And this unawareness of what in life is porosity and communication. The urge to love that paralyzes the work comes from Itabira, of its white nights without women and without horizons, and the habit of suffering that so much entertains me is a sweet inheritance of Itabira, or Itabiran heritage. From Itabira, I brought several souvenirs that now I offer you. This Saint Benedict from the sculptor of religious images, Alfredo Duval. This ladder of tapir spread on the couch of the living room. This pride, this low head. I had goat, I had cattle, I had farms. Today, I'm a civil servant. Itabira is only a picture on the wall, but how it hurts. And I probably won't say everything that I said in Portuguese. I apologize. We can talk more in the comments if you're interested. Please let me know. But I think this poem is very nostalgic, but also shows the resilience of the poet himself, of the narrator, of the poem, of the lyrical eye, I like to say. Or I think it can be applied to several other people from Minas as well, and even from other states, if there are states that have mountains and iron. I think of West Virginia, for instance. Maybe a person from West Virginia would have the same kind of feeling, you know, because in West Virginia there are also mountains and iron, and I'm sure they're very resilient people, and sometimes they are living somewhere else, not in their place of birth, you know, in their hometowns. And this poet to me symbolizes somebody who is very honest also about the pain and the pride, and you know, and the feeling of nostalgia they feel for their hometown. And I was saying in Portuguese also that I'm saddened when I go back to Minas, or when I see pictures of the mountains in Minas, because they have so much iron that's taken away and sold by private companies. I was getting a little bit political when I mentioned that, but here in North Carolina, where I live now, in the year 2020, in this quarantine, I'm home in my backyard, in my hammock from Minas, from that same state as the poet. And I think of that a lot, you know, our mountains here in North Carolina are not touched. And North Carolina is my second home, is my home now. I've been here 19 years. I was in Brazil for 28, almost 29 years. And, you know, so it's half and half for me. But when I dream, I usually dream of my hometown, you know, so that love for your hometown is most likely always there, you know, even if there were bad things about it. Nowhere is perfect, you know. But you do have that relationship with your hometown that's very special, I believe. So if you have any other comments, any other things that you'd like to point out about these two poems, please let me know in the comments. Also, please suggest more videos, more authors you'd like me to read. I'm having a lot of ideas now. But yeah, feel free to suggest some more. And thanks for watching. Be sure to subscribe. And I'll see you next time. I hope you're all safe and sound. Muito obrigada novamente por assistir. Por favor, assinem o canal e sugiram
mais tópicos, pode ser qualquer coisa em relação à cultura brasileira, literatura, a língua portuguesa também, filme até. Quero fazer um vídeo sobre filme também, sobre os hobbies, futebol. So anything at all, just let me know and have a great day, stay safe, tenham um ótimo dia, fiquem em segurança, fiquem com Deus. Muito obrigada, paz.